Olá, meus queridos estudantes! Vamos aprender um pouco mais de português? Hoje nós vamos falar sobre um assunto que ainda desperta dúvida em muitas pessoas, a pontuação. E a nossa aula será focada no emprego da vírgula. E se vocês estão gostando dos nossos vídeos, não se esqueçam de deixar o seu like e de se inscrever no nosso canal. Então vamos lá iniciar nossa aula? Bom, quando nós devemos empregar a vírgula? Para separar termos de uma oração e também orações dentro de um período. Lembrando que oração tem que ter pelo menos um verbo. E o período pode ser simples, quando é formado por apenas uma oração, ou ele pode ser composto quando é formado por duas ou mais orações. Então, vamos observar a primeira frase. Eu já comprei queijo, feijão, presunto e refrigerante. Nessa frase, nós temos a forma verbal comprar, que precisa de complemento. Quem compra, compra alguma coisa. Então, eu pergunto, eu já comprei o quê? Verbo transitivo direto. O complemento do verbo transitivo direto recebe o nome de objeto direto. Eu comprei o quê? Queijo, feijão, presunto e refrigerante. Aqui a vírgula foi utilizada para separar os termos de mesma função dentro da oração, que são os termos do objeto direto. Bom, e com relação à segunda frase, se seu pai chegar cedo, iremos ao shopping jantar. Nós temos a forma verbal chegar e a forma verbal iremos, que pertence ao verbo ir. Se nós temos dois verbos, significa que nós temos duas orações, portanto, período composto. A vírgula, gente, serviu justamente para separar essas duas orações dentro do período. Observando mais alguns exemplos em que a vírgula é utilizada para separar elementos com a mesma função sintática, nós temos Ana, Carolina, Joana e Luísa foram promovidas pelo diretor da empresa. Nessa frase, nós temos o sujeito Ana, Carolina, Joana e Luísa, a respeito de quem nós estamos dando uma informação. E a informação que nós damos sobre esse sujeito recebe o nome de predicado. A vírgula, ela foi utilizada para separar os termos de mesma função sintática, no caso, os termos que formam o sujeito, que é Ana, Carolina, Joana e Luísa. No caso, Luísa, como é o último elemento do sujeito, juntou-se a Joana através da conjunção i. Observando o outro exemplo, nós temos: vou comprar ovos, açúcar, farinha e leite para fazer o bolo. Nessa frase, nós identificamos uma locução verbal, que é vou comprar. Nós temos dois verbos com valor de uma ação. Quem compra, compra alguma coisa. Então, eu vou pegar esse verbo principal, porque ele precisa de um complemento. Comprou o quê? Ou compra o quê? Verbo transitivo direto. Compra o quê? Ovos, açúcar, farinha e leite. O complemento do verbo transitivo direto recebe o nome de objeto direto. E a vírgula foi utilizada para separar os termos de mesma função sintática, que são os termos que formam o objeto direto. A vírgula também serve para isolar o aposto e outros elementos explicativos. O que é o aposto? É um termo que serve para explicar algo que já foi mencionado antes na frase. Por exemplo, Júlia, a melhor aluna da turma, passou de ano com notas altíssimas. O aposto é a melhor aluna da turma, porque está servindo para explicar, para especificar quem é Júlia. E nós vimos que o aposto está aparecendo separado por vírgula. Dona Alice, a vizinha do terceiro andar, está vendendo seu apartamento. Observem que a vizinha do terceiro andar
está separado por vírgula, porque está servindo para explicar, esclarecer quem é Dona Alice. Então, nós temos aí a vizinha do terceiro andar é um aposto e, por isso, deve ser separado por vírgulas. Uma outra função da vírgula é isolar o vocativo em qualquer posição na frase. O que é o vocativo? É aquela palavra utilizada para chamar, para evocar. Paula, você poderá vir no próximo domingo? Aqui nós temos o vocativo Paula. Ela está falando com Paula, está chamando. Na próxima frase, você poderá vir, Paula, no próximo domingo? Aqui nós já percebemos que o vocativo aparece no meio da frase. É um chamamento, é um vocativo, porque ela está se dirigindo a Paula. E no outro exemplo nós temos, venha Felipe, está na hora de dormir. Nós temos a presença do vocativo Felipe, porque ele está sendo usado como chamamento, está sendo evocado. Uma outra função é isolar os advérbios sim e não quando inicia uma oração dando uma resposta. Exemplo: sim, vocês podem contar com a nossa ajuda. Então, aqui nós percebemos que ele utilizou o sim para dar uma resposta, depois veio a vírgula para separar a explicação. E no outro exemplo nós temos, não será possível concluir esse trabalho ainda hoje. Nós temos a presença do advérbio de negação não, e logo em seguida nós temos a vírgula para separar do restante da resposta. Separar o nome do lugar de uma data. Por exemplo, Parnaíba, 20 de setembro de 2020. Nós temos o nome da cidade separado por uma vírgula da data. E na frase Rio de Janeiro, 10 de outubro de 2018, nós temos também a vírgula sendo utilizada para separar o nome da cidade da data. A vírgula também serve para isolar expressões de explicação, correção, conclusão e concessão. Concessão, nós sabemos que é quando a palavra dá a ideia de oposição, dá uma ideia adversa. Na frase, o pagamento, aliás, será feito amanhã. Nós temos uma palavra, aliás, que serve para dar essa ideia de explicação ou de correção. Por essa razão, ela é separada por vírgula. O nosso desejo, ou melhor, o seu desejo é viajar no feriado. Nessa frase, nós temos a expressão ou melhor, que dá essa ideia de correção. Por isso, ela deve ser separada por vírgula. A vírgula serve para marcar a elipse de uma forma verbal. O que é uma elipse? É a supressão de um termo, é a supressão de um verbo, mas que também pode ser a supressão de mais de uma palavra. Na frase, vocês preferem o verde e nós o amarelo. Ele colocou aqui uma vírgula para indicar a supressão do verbo preferir, e nós preferimos o amarelo. Tenho aulas de manhã, meu irmão de tarde. Nessa frase, nós temos o verbo ter, tenho aulas de manhã, meu irmão de tarde. Meu irmão tem aula de tarde. Houve a omissão do verbo ter e do substantivo aulas. E ele utilizou justamente a vírgula para marcar essa elipse, para marcar essa supressão dessa expressão. E nessa frase nós temos orações com sujeitos diferentes. Por essa razão, ele empregou um ponto e vírgula, tenho aulas de manhã, ele empregou aqui um ponto e vírgula, porque logo em seguida iria aparecer um outro sujeito separado por vírgula do restante da frase, justamente por causa da elipse. Para não ficar um acúmulo de vírgulas, ele empregou, depois da primeira oração, um ponto e vírgula. Logo em seguida, iniciou com outro sujeito, meu irmão, colocou a vírgula por conta da supressão, por conta da elipse, e continuou a frase com a expressão de tarde.
Separar as repetições. Então, na frase, as pessoas sempre perguntam a mesma coisa. Observem que nessa frase nós temos a repetição do advérbio sempre, sempre, sempre. Para poder separar essa palavra repetida, ele utilizou a vírgula. A vitória será minha, minha, minha. Nós temos aí a repetição do pronome possessivo minha, justamente também para dar essa ênfase. E ele utilizou a vírgula para separar essa repetição. Isolar advérbios ou locuções adverbiais que precedem o verbo e as orações. Exemplo: às vezes acho melhor ficar calado. Aqui nós temos a locução adverbial às vezes. Tem o valor de um advérbio formado por mais de uma palavra. Por isso que eu digo que é uma locução adverbial. E essa locução adverbial apareceu antes do verbo. Então, ele separou aqui por uma vírgula. Quando nasce amanhã, os pescadores chegam com seus barcos cheios de peixe. Nessa frase, nós temos uma oração adverbial que indica tempo, quando nasce amanhã. Nós temos uma oração adverbial porque tem um verbo, não é só um advérbio, não é só uma locução adverbial, é uma oração adverbial, justamente por causa da presença do verbo nascer. Quando nasce amanhã. E essa palavra quando dá a ideia de tempo. Então, nós temos essa oração adverbial separada pela vírgula. Vamos ver alguns casos agora em que a vírgula pode ser usada antes da conjunção e. Quando a conjunção é usada repetidamente para transmitir ênfase, nós podemos utilizar a vírgula. Exemplo: Deus criou o mundo e a natureza e os animais e a mulher. Observem que teve o quê? Uma figura de linguagem chamada polissíndeto, que é a repetição da conjunção e. Quando houver essa repetição da conjunção e para dar ideia de ênfase, nós podemos e devemos utilizar a vírgula. Quando as orações coordenadas possuem sujeitos diferentes, nós também podemos utilizar a vírgula. Por exemplo, Maria fez o almoço e Aline tomou conta das crianças. Eu tenho duas orações porque eu tenho a presença de dois verbos. Quem fez o almoço? Maria. Quem tomou conta das crianças? Aline. Então, cada verbo tem um sujeito diferente. Por essa razão, nós podemos utilizar a vírgula para separar as orações, mesmo que a segunda oração inicie com a conjunção e. Outro caso é ligar as orações coordenadas, inclusive ligadas pela conjunção aditiva, que é aquela conjunção que dá a ideia de adição, e, mas com sujeitos diferentes. Na frase vá agora, pois a chuva vai começar. Nós temos um período formado por duas orações. Nós temos a forma verbal vá, que pertence ao verbo ir, e a locução verbal vai começar. Dois verbos que valem por uma ação. E ele utilizou a vírgula para separar essas duas orações coordenadas. As crianças ficaram no quarto e os adultos foram para a sala de jantar. Nós temos aqui nessa frase duas orações. Temos uma formada pelo verbo ficaram, as crianças ficaram no quarto, primeira oração, e os adultos foram, nós temos a ação do verbo ir, foram para a sala de jantar. O sujeito do verbo ficaram, as crianças. Quem ficaram? As crianças. Quem foram? Os adultos. Duas orações que apresentam sujeitos diferentes, então, nesse caso, mesmo sendo utilizada a conjunção ir, pode-se colocar a vírgula para separar as orações.
E estamos finalizando o nosso vídeo e se vocês gostaram da nossa aula, não se esqueçam de deixar o seu like e de se inscrever no nosso canal. Tchau, tchau!